Olá pessoal do Educacional Plenos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer 3 questões do vestibular 2018 da FATEC, beleza? Porque elas estão relacionadas, têm o mesmo texto base e a resposta ou explicação de uma questão recai sobre a outra, que recai sobre a outra, beleza? Então antes de iniciarmos, pedirei para que você faça a sua inscrição, para que você ative as notificações clicando no sininho. E claro, peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, beleza? Vamos lá! Um artista plástico deseja construir uma obra chamada Pirâmide da Desigualdade da Riqueza no Brasil. Ele fará uma réplica do gráfico apresentado, mantendo todas as suas proporções. Está aqui o gráfico. E o gráfico diz o seguinte: na parte superior, pirâmide mais escura, temos os mais ricos, tá? Eles concentram a maior parte da riqueza. E a parte de baixo tem os mais pobres, tá bom? Nesse gráfico, considere que a altura da pirâmide referente à riqueza dos 10% mais ricos seja 90% da altura da pirâmide total, tá bom? Da pirâmide grandona, que inclui os pobres e os ricos. Agora, continuando aqui, para construir a obra, ele utilizará 4 triângulos isósceles iguais, ou congruentes, tanto faz, e um quadrado. Começamos assim. O volume da pirâmide é dado da seguinte forma: volume igual a 1/3 vezes a área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide, tá bom? Neste caso aqui temos uma pirâmide de base quadrada, tá? Com os lados valendo 6, esse quadrado, e a altura da pirâmide valendo 4 metros, tá bom? Beleza. Agora o que acontece é o seguinte: a gente precisa relacionar o volume dessa pirâmide completa, que inclui pobres e ricos, com o volume da pirâmide que apresenta só os ricos. Eu deixei aqui uma visão frontal, uma vista frontal da pirâmide. Beleza, então aqui estão os mais ricos e aqui estão os mais pobres, tá? Existe uma relação de semelhança entre os triângulos. Temos 2 triângulos aqui, o triângulo cinza e o triângulo completo. Observe o seguinte: este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, tá? Assim como este ângulo também é igual a este. Na verdade, os 4 aqui são iguais, porque são triângulos isósceles. E nós temos um outro triângulo, um outro ângulo aqui, sozinho, tá bom? Que é igual para os dois triângulos. Então, quando a gente passa e separa aqui, a gente vai ter o seguinte: aqui assim, tá? E aqui a gente tem aqui assim, assim, assim e assim, beleza. Os triângulos são semelhantes, todos os ângulos são iguais, tá? Mas um detalhe é o seguinte: qual é a proporcionalidade? Qual é a constante de proporcionalidade ou de semelhança neste caso? Imagine o seguinte: a gente tem aqui, eu vou só esboçar aqui, a altura e aqui o lado da base, tá bom? Bom, a gente sabe que esta pirâmide menor tem 90% da altura total. Então eu vou escrever assim, ó, aqui 0,9 vezes a altura. E aqui 0,9 vezes L. Por quê? Pelo seguinte motivo: se os triângulos são semelhantes e a gente tem uma constante de 0,9 para a altura, a constante tem que valer também para a base, tá? Então este é o truque. Vamos escrever aqui o volume da pirâmide dos 10% mais ricos. Bom, então a gente tem 1/3. Qual que é a área da base, né? A base é um quadrado. Ele tem lado 0,9 L, tá? Então a gente vai ter 0,9 L ao quadrado, né? Porque um quadrado, uma base quadrada, tem área lado vezes lado. E uma altura de 0,9 H, tá bom? E eu vou escrever aqui o volume total, que é esse aqui de cima, mas eu vou escrever aqui com o L e o H. Então olha só, 1/3 vezes, vamos olhar aqui, aqui tem a vista frontal da pirâmide completa. Qual é o lado da base quadrada? L. Eu sei que ele diz lá pra gente que é 6, mas não se preocupe com conta aqui. Aqui não vai precisar da conta. Então eu já sei o seguinte.
a gente tem L ao quadrado e altura H. Bom, fazendo alguma manipulação aqui com estes valores, a gente vai ver o seguinte, aqui tem a distributiva, tá? Então é 0,9 ao quadrado vezes L ao quadrado. Só que tem mais um 0,9 multiplicando, então é 0,9 ao cubo vezes, agora restaram os outros valores, então 1/3 e agora também as incógnitas, L ao quadrado e a altura da pirâmide. Agora note o seguinte, eu vou fazer aqui igual, isso aqui é 0,9 ao cubo, quem que é essa parte aqui? Quem que é essa parte aqui? É o volume, olha aqui embaixo, o volume está aqui. Esta parte corresponde ao volume da pirâmide grande, a pirâmide que engloba ricos e pobres. Então eu vou chamar aqui apenas de V, tá bom? Resta-nos calcular o 0,9 ao cubo. 0,9 ao cubo é a mesma coisa que 9 ao cubo dividido por 1000, tá bom? Isso aqui dá 0,729. E o volume está multiplicado lá. Portanto, nós descobrimos o seguinte. O volume dos 10%, vou só isolar aqui, o volume dos 10% mais ricos equivale a 0,729 vezes o volume do total. Só que 0,729, vou escrever aqui embaixo, 0,729 pode ser escrito em porcentagem. Multiplica por 100, então isso aqui é 72,9%. A resposta é aproximada, né? Então a resposta só pode ser a letra C, o item C, tá bom? Esta aqui é a questão mais difícil das três. Para destacar a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, o artista pintará toda a área lateral da obra com tons diferentes de tinta. Mais escuro para os mais ricos e mais claro para os mais pobres, tá? Como no gráfico. Só vou trazer aqui de novo o gráfico para você ver, visualizar, tá bom? Então ele pinta essa parte mais escura e embaixo mais clara. Isso vale para todas as faces triangulares da pirâmide, tá bom? O custo da tinta mais escura é de R$20 por metro quadrado e o custo da tinta mais clara é R$10 por metro quadrado. O custo total para pintar a obra em reais é igual a... Tem uma observação, a base da pirâmide e as linhas divisórias não serão pintadas, tá? O que significa isso? Significa que nós estamos trabalhando com áreas. Nós precisamos calcular a área que vai ser pintada de cinza escuro e a área que vai ser pintada de cinza claro para a gente poder falar, olha, vai gastar tanto com essa parte, tanto com aquela parte, porque a gente precisa saber quantos metros quadrados a gente tem em cada região. Para isso, nós vamos calcular a área lateral da pirâmide. Tá? O que é a área lateral? É a área dos triângulos. Então, imagina a pirâmide total, né, aqui. Finge que não tem o cinza aqui por enquanto. A gente está calculando a área da face lateral. Como as faces são todas iguais, a gente multiplica por 4. Olha só, deixei aqui alguns triângulos para a gente trabalhar com eles e a gente descobrir a área das faces laterais, que são triângulos isósceles. A fórmula da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bom? O que acontece? A gente tem a área, a gente tem a altura da pirâmide, que é 4, da pirâmide, que é diferente da altura do triângulo. Nós temos aqui o comprimento, que é 6, tá bom? E nós temos aqui que descobrir a altura A. Coloquei A para não confundir com a altura da pirâmide, tá bom? Aqui é o A, a altura da face. Então você está olhando para essa face aqui, esta face aqui, ó, tá vendo? Então você tem a altura A e a base é 6. Eu preciso descobrir o A para calcular a área. Mas note o seguinte, aqui tem um triângulo retângulo, tá vendo? Dentro da pirâmide, né? Aqui já é tridimensional. Esta partezinha corresponde à metade do lado do quadrado, 3. Tudo bem? Porque a gente sabe que aqui coincide, né? Aqui é paralelo ao lado, se você prolongasse esse azul aqui até o final, seria paralelo ao lado do quadrado. Como estamos caindo na metade, a pirâmide projeta aqui o seu vértice bem no meio, no centro do quadrado, então aqui é 3, tá bom? Então nós temos um triângulo retângulo, ele está representado aqui em verdinho, com as seguintes medidas. O cateto aqui vale 4, o outro cateto vale 3. E aqui a gente tem a hipotenusa valendo A, tá bom? O 6 aqui não faz parte do triângulo. E ele é retângulo. Bom, eu nem preciso fazer Pitágoras, né? Existe o triângulo 3, 4, 5. Então, A tem 5 metros, tá bom? O A
tem 5 metros. Agora eu consigo calcular a área da face da pirâmide. Por quê? Bom, a área será a base, que é 6. Agora sim eu usei o 6. Vezes a altura A, que é 5. E eu divido por 2. Isso aqui dá 6 vezes 5, 30 por 2 dá 15. Então 15 metros quadrados. Mas não acabou ainda. Tá? Então cada face tem 15 metros quadrados. Agora a área total, que corresponde à pirâmide maior, né, é 4 vezes 15. Certo? Porque são 4 faces. São 4 triângulos isósceles. Isso aqui dá 60 metros quadrados. Bom, mas não acabou o exercício ainda também. Nós precisamos calcular a área relativa aos mais ricos e a área relativa aos mais pobres. Nós calculamos aqui a área total da pirâmide, tá bom? Bom, aqui eu tenho a representação apenas da face da pirâmide relativa aos mais ricos, tá bom? Conforme eu disse no exercício anterior, tanto a altura dessa face quanto a base vão ser multiplicadas por 0,9. Eu chamei de B' e A', tá? Altura linha ou base linha aqui, tá bom? Então a gente vai pegar os valores que a gente obteve aqui anteriormente e multiplicar por 0,9, tá bom? Então aqui no caso a gente vai ter 0,9 vezes 5. E aqui a gente vai ter 0,9 vezes 6, né? Então a base da face é 6 e a altura é 5, conforme nós calculamos aqui anteriormente. Não vou fazer tudo de novo, Pitágoras, nada disso, tá? Bom, aqui você vai ver que dá 4,5 metros de altura e aqui você vai ver que dá 5,4 metros de base. E agora eu vou finalizar. A área dos 10% mais ricos corresponde a 4, né? Tem que multiplicar por 4, vezes a área desse triângulo. Bom, a altura, a base, né? Vou começar pela base. 5,4. A altura, 4,5. E a gente divide por 2 a formulinha. Isto equivale a 48,6 metros quadrados, tá bom? Não acabou ainda. A gente tem, então, a área dos 10% mais ricos, que eu acabei de calcular, 48,6 metros quadrados. Agora eu preciso calcular a área dos 90%, que são os mais pobres. Como que eu vou fazer? Simplesmente subtrair. Então, a área dos 90% equivale à área total menos a área dos 10%. Faz sentido, né? Então, isso aqui é igual a 60 menos 48,6, que dá 11,4 metros quadrados. E, por fim, o cálculo dos valores. Bom, quem vai pagar R$20? A parte mais rica, né? Então, é R$20 vezes 48,6. Quando você faz essa conta, dá R$972. E a parte mais pobre, 10 vezes a área relativa, 11,4. Que é a mesma coisa que R$114, né? Só anda uma casa para lá. E no fim eu vou somar os dois valores, tá? Somando os dois valores aqui, você vê que temos R$1.086. Isto significa que a alternativa correta é a alternativa C. Realmente, esta questão aqui é bem mais complicada que a anterior. E para finalizar, nós temos a última questão, que é bem simples. O total de metal necessário para construir essa obra será em metros quadrados igual a... Bom, o que acontece? A gente já calculou a área das faces, a área lateral da pirâmide, né, melhor dizendo, que é 4 vezes 15 igual a 60 metros quadrados. Ele vai gastar essa quantidade de metros quadrados para revestir, né, para construir a pirâmide com o metal. Só que embaixo também tem a base quadrada, que tem lado 6. Então, a área da base quadrada é 6 ao quadrado, que é lado vezes lado, é um quadrado, né? Então é 36 metros quadrados. Agora é o seguinte, a área da pirâmide é a área das faces laterais, que eu chamei de AT, mais a área da base, AB. Isso aqui, como a gente acabou de calcular, é 60 e a segunda é 36. Somando, você tem 96 metros quadrados. Então ele vai gastar 96 metros quadrados
para construir a pirâmide, porque ele precisa de ferro tanto nas partes laterais da pirâmide, nos triângulos, cuja área soma aqui 60 metros quadrados, e ele precisa também na base quadrada, cuja área é 36 metros quadrados, somando 96 metros quadrados, beleza? Então estas foram as questões que nós propusemos para este vídeo. Resolvemos tudo de uma vez só. Realmente a questão do meio é mais difícil, né, a segunda questão, porque ela envolve aí bastante geometria. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Novamente, façam a inscrição, ativem as notificações e, claro, peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos, beleza? Bons estudos, até a próxima!